Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Excel. Chegamos à nossa última aula desta websérie relacionada a fluxo de caixa. E hoje a gente vai ver um dashboard bem básico que a gente vai montar aqui só como uma ideia para a gente poder finalizar essa nossa websérie e deixar como um exemplo aí de como vocês podem montar um dashboard com base nessas informações que a gente gerou aqui. Eu já deixei o botão pronto, a navegação pronta, toda a parte estrutural do nosso relatório já está pronta, tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora vai ser montar o nosso dashboard. Para começar, a gente vai criar aqui dentro do nosso relatório uma estrutura de campo nomeado. Então a gente vai gerar aqui os nomes dos meses, né? Que a gente vai usar o nosso dashboard para tornar o nosso dashboard mais dinâmico. A gente vai incluir aqui um nome, meses, e ele vai fazer referência aos meses do nosso relatório, certo? Aqui o nosso um campozinho para a gente selecionar os nossos meses. A gente vai em dados, ferramenta de dados, validação de dados. Aqui a gente vai criar uma lista. A fonte aqui a gente vai colocar um igual, o F3, e pegar aquele nome que a gente criou, que são os meses, né? Aqui a gente já tem aqui a nossa lista dos meses. E a ideia é que os gráficos se tornem dinâmicos na medida que a gente selecione um mês, né? Então vou formatar aqui esse mês. Aqui a gente tem a data 31 de janeiro, último dia do mês. Vou deixar esse 31 de janeiro, depois a gente formata ele de novo. Vou deixar só o nome do mês. Porque mais pra frente a gente vai fazer uma fórmula e para explicar a fórmula a gente vai precisar que os dias estejam aqui em numeral e não o nome do próprio mês, né? Que agora a gente pode começar fazendo estruturar a nossa base de dados para os nossos relatórios, né? Então a gente vai criar aqui um totalizador das nossas entradas. Vou centralizar aqui. E aqui agora a gente vai usar uma fórmula bem famosa, todo mundo gosta de usar, que é o PROC-V. A gente vai pegar aqui o nosso PROC-V e a gente vai procurar esse dia aqui, né, ou este mês, na nossa tabela de relatório. A gente vai selecionar aqui a nossa matriz tabela, toda a nossa tabela relatório. A coluna que a gente quer trazer é a coluna de entradas, é a terceira coluna. Vamos colocar aqui o número 3 e a gente quer uma referência exata, né? Uma correspondência exata. Então a gente coloca 0 aqui e fecha o parênteses. A gente já tem aqui nosso total de entradas no mês de janeiro. E à medida que a gente muda o mês, ele muda também o nosso total de entradas. Legal? Se quiser conferir aqui, 471694, lá no nosso relatório, 471694 no mês de abril. A gente faz a mesma coisa aqui para a saída. Agora a gente vai gravar aqui a célula B8, que é a célula onde tem a referência do mês que a gente está buscando, para a gente poder copiar a nossa fórmula. Para cá, e a coluna da saída agora é a coluna 4. A gente muda aqui o nosso índice e a gente já tem aqui o nosso total de saídas. Já está dinâmico de acordo com o mês que a gente seleciona. Então, ele traz o total de entradas, total de saídas, e agora a gente vai fazer o total do nosso movimento, né, seguindo a ordem da nossa tabela lá. Então, para o movimento a gente vai copiar a fórmula também, um Enter, e o índice de coluna é o índice 5. Então, a gente altera aqui.
E agora a gente já tem os nossos valores do caixa, entrada, saída e o movimento, sendo alterados dinamicamente. Então, seleciono o mês e ele vai modificando aqui os valores para a gente. Legal? Vamos dar uma aqui. Tamanho 12 aqui. Os valores a gente deixa um pouquinho maior. Um 14, para ficar bem visível. E coloco em negrito aqui. Com base nesses valores aqui, a gente já pode até criar o nosso primeiro gráfico. Vai fazer parte do nosso dashboard. Então aqui nos gráficos recomendados, a gente seleciona os dados, gráficos recomendados. A gente tem aqui os tipos de gráfico que a gente pode utilizar. Vamos usar esse tipo aqui. Ok. E aqui a gente tem o nosso primeiro gráfico do nosso dashboard. Vamos colocar aqui. Posicionar ele aqui. Legal. Vamos ajeitar aqui. Aqui a gente já tem o nosso primeiro gráfico. E ele, à medida que a gente vai alterando aqui o mês, ele vai alterando também o nosso gráfico dinamicamente. Certo? Vou tirar o título aqui, que a gente não precisa. Nossa legenda a gente pode colocar para cima. Parte superior. Os nossos eixos aqui a gente pode tirar o eixo horizontal. E vamos colocar os rótulos de dados. Legal. Vamos fazer no estilo do gráfico aqui. A gente tem várias opções de gráficos aqui para a gente poder utilizar. Ou a gente pode estilizar o nosso gráfico da nossa forma, né? Vamos formatar aqui a área do gráfico, tirar essa borda aqui para ficar mais visível aqui o nosso gráfico. Legal. A gente seleciona o mês aqui, ele vai modificando o nosso gráfico de acordo com o mês que a gente seleciona. Já funcionando o nosso primeiro gráfico do nosso dashboard. Próxima parte aqui, agora a gente vai trabalhar com a receita, os impostos, o custo. E a gente vai criar aqui duas colunas calculadas que vão ser o lucro ou prejuízo bruto e a nossa margem de contribuição. Certo? Vou formatar esses caras aqui. Legal. Aqui agora a gente vai usar para buscar os nossos dados, a gente vai buscar os nossos dados do nosso relatório ou do nosso formulário de lançamentos. É onde a gente tem essas informações de receita, impostos, custos. E a partir daí a gente consegue calcular o nosso lucro ou prejuízo. Certo? Vamos lá. E para isso a gente vai utilizar uma das fórmulas que a gente usou bastante, que é a soma Cs. Soma Cs. O que a gente vai somar aqui? A gente vai no nosso formulário de lançamentos, a gente vai somar coluna valores. Nosso primeiro intervalo de critérios aqui vai ser a nossa categoria, onde a gente vai buscar todas as nossas receitas. Aqui a gente não vai buscar receita financeira nem outros tipos de entrada, apenas as receitas. E o nosso critério é o nomezinho que a gente deu aqui para nosso campo, que é receita. Aqui ele traz para a gente toda a nossa receita do período. Né? Aqui a gente ainda não deixou ele dinâmico, então à medida que a gente modificar aqui o mês, ele não vai mudar o valor para a gente, ele está trazendo apenas o valor total.
E agora que a gente vai fazer a fórmula onde vai trazer de acordo com o mês que a gente estiver selecionando aqui. Para isso, a gente vai usar uma outra fórmula dentro da fórmula soma C. Aqui, vou dar uma nessa célula aqui, só a linha. A coluna fica sem travar. Aqui na nossa fórmula soma C, nós vamos incluir um outro critério aqui, que é o nosso critério de data. Então, a gente vai lá no nosso formulário de lançamentos, vai pegar a coluna data. O primeiro critério que a gente quer é o mês que a gente está selecionando ali. Para isso, a gente vai colocar aqui, ele vai ser maior, um E comercial, e agora a gente vai usar uma outra fórmula chamada fim mês. Fim mês do quê? Então ali também que a gente tem a data 30/4. Então a gente quer o nossa receita, ele calcule aqui pra gente só o mês 4. Então a gente vai pegar aqui o mês 4, travar ele, e a nossa fórmula fim mês, ela tem um segundo critério, um segundo argumento, na verdade, que é a quantidade de meses. Então eu quero retroagir um mês. Então eu coloco -1 e a gente tem o último dia útil, último dia, na verdade, do mês anterior. Eu quero que a nossa receita seja a soma de tudo que está entre o último dia do mês anterior e a data que a gente está selecionando. Então, e com isso, a gente já tem aqui toda a nossa receita a partir do dia 1º de abril. A gente quer só a receita do mês de abril. Para isso, a gente vai criar mais um critério aqui, utilizando ainda o campo datas. E aí esse critério ele vai ser menor ou igual e comercial à data que a gente está selecionando, porque a gente quer incluir essa data, certo? A gente quer do primeiro dia do mês até o último dia do mês. Então a gente pegou aqui que é o último dia do mês anterior, colocamos uma condição para que ele seja sempre maior, então ele não vai incluir o último dia do mês anterior, mas ele vai incluir o último dia do mês atual. A partir daí, agora a gente tem a nossa receita apenas do mês de abril. Para ficar mais claro, a gente vai aqui no nosso formulário de lançamentos, vamos filtrar aqui as nossas receitas. Vamos filtrar aqui o mês, apenas o mês de abril. E aí aqui a gente já consegue conferir, vou colocar aqui um total dessa coluna, então 458.232. No nosso dashboard, 458.232. Vamos mudar aqui para o mês de janeiro, 541.459. Filtrando aqui apenas o mês de janeiro, 541.459. Então, nossa fórmula está funcionando, certo? Agora, basta que a gente copie a mesma fórmula para os nossos outros campos, que é onde a gente vai calcular o nosso total de impostos, total de custos. Certo? Então, aqui a gente já travou as células que a gente precisava. Basta copiar aqui, ele já vai assumir a coluna impostos como nosso primeiro critério e já traz aqui o total de impostos do mês de janeiro. A gente pode aqui também conferir nosso total de impostos do mês de janeiro, 4791. 4791. O cálculo está sendo feito da forma correta. A mesma coisa para custos, 196.875. E a gente pode selecionar aqui custos, 196.875, certo?
Para calcular aqui o nosso lucro ou prejuízo, a gente vai utilizar a fórmula soma. O que a gente vai somar? Nossa receita. Dessa nossa receita, nós vamos subtrair a soma dos custos e impostos. A gente faz uma outra soma. F4 para travar, fecha parênteses, fecha parênteses. A gente tem aqui o nosso lucro ou prejuízo deste mês, lucro ou prejuízo bruto, né? Leva em consideração os impostos e os custos, certo? E, por fim, a nossa margem de contribuição vai ser o nosso lucro bruto dividido pela nossa receita. Então, essa é a margem de contribuição deste mês. 63%. Então, vamos formatar aqui também. Percentual aqui. Legal. E à medida que a gente selecionar aqui um mês, ele vai mostrando para a gente nosso total de receitas, nosso total de impostos, custos, o lucro bruto e a nossa margem de contribuição. Certo? Para ficar melhor ainda, o que a gente precisa fazer aqui? Um gráfico, né? Vamos fazer um gráfico aqui com essas informações das nossas receitas, impostos, custos, lucro ou prejuízo bruto. Aqui eu peguei esse gráfico aqui de mapa de árvore, eu achei bem bacana para a gente visualizar essas informações. A gente vê o tamanho da nossa receita e dos nossos custos ou do nosso lucro, né, em comparação aos demais valores. Aqui, à medida que a gente for modificando o mês, ele vai modificando a estrutura da árvore, mostrando o tamanho do nosso lucro ou prejuízo bruto em função dos demais dados, né? Em função da receita, em função dos custos. Então, ele mostra aqui o tamanho de como fica o nosso lucro, comportamento do nosso lucro, dependendo do tamanho do nosso custo e da nossa receita. Beleza? Aqui agora a gente pode também. Tem vários estilos aqui, a gente pode mudar a paleta de cores, deixar da forma que mais agradar. Certo? Tirar aqui também essa borda desse gráfico para ficar melhor de visualizar. Aqui agora nosso dashboard bem simplesinho, mas com bastante informação importante e rápida para tomada de decisão. Vamos colocar aqui também dar uma melhorada nesse visual aqui. As nossas entradas e saídas aqui é a parte que identifica o nosso caixa, né? O movimento do nosso caixa. Vamos ver. Para finalizar aqui o nosso dashboard. E a parte do nosso resultado aqui, a gente pode mais destacado. Dar uma alinhada nesses caras aqui. E aqui só faltou formatar o nosso mês. Ele trazer o nome do mês, ao invés de trazer os números, né? Dos dias, meses e o ano. E aí, e evidenciar o mês que a gente está selecionando. E aí, tá pronto o nosso dashboard, fazendo informações dinâmicas de acordo com o mês que a gente está analisando.
A partir daqui a gente pode criar muitas outras visualizações, muitas outras formas de identificar aqui os nossos valores e analisar os nossos números, né? Como eu disse, esses são apenas exemplos, mas está aí pronto o nosso fluxo de caixa, um modelo um pouco mais avançado, com a apresentação de um dashboard, toda a navegação através de botões, né, todas as fórmulas que a gente utilizou. Tá aí as nossas tabelas, o nosso relatório. A gente tem aqui também mini gráficos, né, mostrando a performance com base nos nossos valores, né, com base nos meses. Tem uma série de gráficos que nós criamos, além do nosso dashboard, né? A gente tem aqui vários gráficos que a gente analisa a entrada, a saída, né? Vários formatos, o movimento do nosso caixa ao longo do período. Um relatório de fluxo de caixa bem completinho, com bastante informação útil e bastante exemplos do que a gente pode fazer com os nossos dados aí. Então, finalizamos a nossa última aula do nosso fluxo de caixa. Essa websérie que a gente, com 6 episódios que a gente fez. Né? A partir da próxima semana a gente entra num outro assunto, né? E vamos voltar a falar de fluxo de caixa, mas por enquanto essa é a última aula que a gente vai fazer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha para ajudar a crescer o canal. Muito obrigado. Ficando por aqui, até a próxima aula.